Farmacinális, a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinális, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinális trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais Tu que apertou o botão errado. Bom, o Rália novamente apertou o botão errado. E nós ficamos aqui mexendo no microfone e não nos entendemos mais. Pois bem, boa noite, muito obrigado pela sintonia. Estamos começando mais um programa Entra na Roda aqui na TVR Sul. Pois bem, hoje estamos aqui os três moecanos, esses não falham. O Rália, o Beto e o Flávio. Boa noite, doutor Flávio. Boa noite. Doutor Flávio, hoje o tema é interessante, né? Vamos falar sobre os agrotóxicos, é isso? Agrotóxicos, xenestrógenos, bisphenol A, todas essas porcarias que tem por aí. Todas essas porcarias que você encontra aí na nossa alimentação. Esse é um dos temas. Os petroquímicos, infelizmente, na roupa, no sapato, não tem como escapar. Não tem como escapar. Nós somos rodeados por essas mazelas e ainda não descobrimos. Por isso nós ainda somos felizes. Esse aqui, ó. É. Boa noite, Rália. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. E estamos aí. Na verdade, nós não estamos aí, né? Agora sim nós estamos aí. Agora sim. Boa noite. Boa noite. Boa noite agora aos nossos sim. ouvintes. Agrotóxico e esses outros males, esses outros derivados, é problemático mesmo, Rália? Tu que é químico? Muito mais que problemático, na verdade. Inclusive, tem muitas vezes até a própria mídia, ela dá a entender que não é tão mal e tudo mais, mas é bobagem. Eles são, sim, perigosos e um agrotóxico, ele é veneno. Então, cada tomate que a gente compra lá na venda e a gente está ingerindo tem um pouquinho de veneno. Por isso que hoje em dia a gente tem um grande aumento de várias doenças, incluindo o câncer, por exemplo. O tomate é um dos que tem mais agrotóxicos, inclusive, falando em tomate. E deve falar aqueles tomates vermelho, bonito, pouco veneno que tem ali. Tem bastante... é bastante complicado. E os agrotóxicos, eles estão presentes em tudo que a gente gera e tem pelo menos alguma coisa. Por isso que antigamente o pessoal vivia mais. Os agrotóxicos, eles com certeza contribuem para aparecimento de doenças, como o câncer, por exemplo. Dr. Flávio. E o orgânico não tem agrotóxico ou tem um mínimo de agrotóxico? O orgânico, essa é uma... Não deveria ter, né? Pois então, Flávio, tem um problema, principalmente quando se compra em feiras, que o pessoal vai lá e vende, isso aqui é orgânico. Primeiramente, a gente tem que dizer que tudo é orgânico, né? Então aí já está a maracutaia. Tipo, não existe uma verdura inorgânica. A verdura por si só ela é orgânica, o ser humano é orgânico, tudo é orgânico. Aquela verdura que a gente come lá, ela é orgânico. Porém, existem substâncias que eles dizem que são substâncias orgânicas, que são substâncias que não têm os compostos habituais dos agrotóxicos. Quais são? Os halogenados, que é a família do cloro, bromo, flúor, aqueles ali. Essas substâncias que elas estão presentes em boa parte dos agrotóxicos, inclusive a gente analisa isso por uma das técnicas que a gente usa para analisar é a espectrofotometria, para analisar a quantidade que tem, né, nas substâncias. Em uma apresentação que eu tive em análise instrumental, uma equipe minha lá, uma equipe da minha turma, ela apresentou sobre um desses métodos de análise. E o tema que ele escolheu foi a análise do morango. E só no morango, que é a fruta que mais tem agrotóxico, só no morango tem mais de 95 agrotóxicos diferentes. Muitos deles proibidos por lei. Inclusive, hoje em dia ainda se usa venenos que eles já são proibidos por lei pelo mal que eles fazem.
ainda tem gente que sacana que vai lá e coloca nos alimentos. Mas onde é que se compra isso? No mercado negro? Não. Essas substâncias eu não sei te dizer onde é que é. Talvez seja proibido para determinada coisa, mas pode vender para outra, né? Porque, e as na pessoas verdade, vão lá, compram e usam para... Não, na verdade, comprar produto químico, ela não é algo que pessoa física como eu posso fazer. Eu não posso ir lá e pedir, ô amigo, me dá aí um vidro de ácido sulfúrico. Eu sou... muitas dessas, inclusive, muitas dessas substâncias são controladas pelo Exército. Então, eu consigo por instituição, por empresa. Daí eu consigo ter acesso. Mas o agricultor pode, ele se cadastra em qualquer agropecuária, ele vai lá e compra o produto. Não sei dizer, Beto, se ele pode. Compra isso porque acontece... Porque tem muita substância química que não dá para dizer se o próprio agricultor, o pequeno agricultor, consegue comprar sem estar associado a alguma empresa ou alguma instituição voltada para a produção de agrotóxicos. Então, qualquer dia, inclusive, é um tema para a gente convidar o agrônomo Jean para ele falar sobre como funciona a compra desses produtos. Seria interessante. Porque tem produto que o agricultor pode comprar e outros que não pode, né? Dependendo da graduação do produto, né? Justamente. Só para enriquecer um pouco aqui. O PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos e Agrotóxicos de Alimentos, da Anvisa, é relatório sobre resíduos de agrotóxicos. Primeiro lugar, maçã. Por isso que a maçã da Branca de Neve tem só razão. Maçã em primeiro lugar, né? Segundo lugar, morango. Opa. Terceiro lugar, esse aqui eu não sei o que é. Quarto lugar, a couve. Quinto lugar, cenoura. Sexto lugar, abacaxi. Sétimo, beterraba. Oitava, couve. 9, mamão. Lá deve ser alface no quinto lugar. Quarto lugar. 10, tomate. 11, laranja. 12... Não, parei. Maçã aqui. Qual é esse primeiro aqui, então? 13, arroz. 14, feijão. 15, repolho. 16, manga. 17, cebola. E 15, a batata. A batata praticamente não tem quase nada. Eu não sei o tomate. Não, então o tomate não é uma, de acordo com o teu gráfico aí, o tomate não é uma das substâncias. Só se é o tomate. Bom, só se for o tomate, então. É o tomate que está ali? Na classificação do Flávio? Não sei se é tomate ou se é um pimentão. O pimentão verde é o que mais tem. Né? Gente, o dilema aqui é o seguinte, nós não sabemos se naquele gráfico ali é um tomate ou é um pimentão, mas é um desses, porque o tomate... Deve ser o pimentão. O tomate é considerado um dos mais venenosos. E aí no teu gráfico não é, Flávio, então? Não, da Anvisa. Da Anvisa? Agência Nacional de... Anvisa. Da Anvisa? De vigilância sanitária. Inclusive não mudou muito ao longo dos anos. Mudou um pouco porque antigamente, tanto é que o morango, como eu falei, ele continuou como fruta com mais agrotóxico. Então, que é uma infrutescência, né, o morango? E foi a análise que foi feita lá na minha turma, a apresentação do artigo, na verdade, né, foi da análise do morango. E ele tinha muito agrotóxico com ligações de cloro. E qual é o problema desse tipo de agrotóxico? Eles competem com o iodo do nosso organismo. Então, onde eu tenho ligação de iodo, que o iodo ele é essencial para o nosso corpo, onde eu tenho ligação do iodo, essas outras substâncias, cloro, da mesma família do iodo ali, elas vão lá, se ligam nele e retiram ele, competem com ele. E qual é o problema nisso? Primeiro que o nosso corpo ele está configurado para aceitar o iodo e não está configurado para aceitar esses outros. Inclusive, um outro veneno que a gente consome muito é o pãozinho de padaria, o pão d'água. Tem muito bromo naquilo. Bromato. Tem muito bromo e o bromo não é uma substância que existe naturalmente no corpo humano. E as porcentagens que a gente acha, se tu fazer uma análise do nosso corpo, é a porcentagem que veio de fora. A mesma coisa é o arsênio. E tem no pão doce também? No pão que é feito lá, que eles adoçam com as mesmas substâncias, provavelmente tem. Mas é mais no pão francês. Eu não sei dizer se tem no pão doce. Tem alguém aí na rede conosco? Silvia Serafim. Oi, Silvia. Boa noite. Muito obrigado pela tua presença. Foi a Silvia que de manhã mandou um recado aí? Foi a Silvia? De manhã, né? Silvia, hoje nós esquecemos de dar o recado que você mandou aqui, nós nos perdemos aqui, mas amanhã a gente está conectado, a gente dá o seu recado aí, tá bom? Vamos lá, quem mais está sintonizado conosco? Aqui, ó. A Isolete. Oi, Isolete, boa noite, muito obrigado. Lopes. Isolete Lopes.
Compartilha aí o nosso canal com os teus colegas, os teus amigos aí do Facebook, que é muito importante para todos nós. Põe aí, ó, Halley. Põe aí lista de substâncias, conservantes, produtos de higiene pessoal, cosmético e perfume. Tem mais alguém? Não é só no alimento. Tem mais alguém aí, Halley, Não, no momento. Agora no momento não. Então vamos lá. Olha, gente, nós temos com o programa Entra na Roda hoje, quinta-feira. Hoje foi dia da quinta-feira. Hoje foi dia da quinta-feira do Hortifruti, no supermercado Pelegrini. Mas amanhã tem promoção em todos os setores do supermercado Pelegrini. Então não perca tempo, amanhã bem cedinho já vai no supermercado Pelegrini, já procura, vai na padaria, depois todos os setores tem promoções, tem promoção em todos os setores, tá certo? Então tá bom, o supermercado Pelegrini, um grande supermercado aqui na cidade de Morro da Fumaça. E Farmácia Inales, a única farmácia de manipulação na cidade aqui de Morro da Fumaça, atendendo toda a região. Farmácia Inales, toda a região e também o Brasil, de qualquer lugar do Brasil. Você que quer fazer a manipulação do seu produto, aquele que de repente até já não existe, mas no mercado você não encontrou, dê uma ligadinha para a Farmácia Inales. Se for autorizado pela Anvisa, a Farmácia Inales manipula o produto e entrega aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. O telefone é o 48 34 1717, ou então você vai lá no Facebook, isso mesmo, no momento Facebook Farmácia Inales, ele está com manutenção, mas vai lá no Facebook da Lacimari, isso mesmo, da farmacêutica Lacimari, e você deixa o recado que ela vai atender você, tá certo? Então tá tudo certo. Pronto aí? Vamos lá? Só para ressaltar o que já havia falado antes, os elementos que competem com iodo e que eles são comuns em agrotóxicos é o flúor, o cloro, o bromo, e o astato não é tão comum assim. E tem o tenecino também, que é da mesma família dos halogênios, só que o tenecino ele é uma substância artificial, então ele tem um tempo de vida muito curto. Eles criaram em laboratório, mas ele não dura muito tempo e depois ele se fragmenta, ele se destrói. Mas ele foi criado com qual objetivo? Foi criado em laboratório? Provavelmente por pesquisa. Muitos desses eles não têm uso, não têm aplicação. Então eles criam para ver se possivelmente eles vão servir para alguma coisa. Então, inclusive, atualmente a tabela periódica tem até o 118. Há pouco 92 antes. Há pouco tempo tivemos os últimos elementos que eles foram oficializados. Eles tinham nomes temporários, eles foram oficializados, que é o tenecino, o niônio e o organessônio. Organessônio, na verdade. E esses elementos aqui, principalmente bromo, cloro, flúor, eles são praticamente um veneno. Então, claro, a gente toma cloro na nossa água porque ele mata bactérias, ele é importante, mas o problema está sempre nos excessos. Até porque hoje em dia não tem como nadador de piscina. Não tem como tomar hoje em dia água sem eu ter um cloro ali, porque a quantidade de bactérias que tem lá na caixa, inclusive boa parte das pessoas a minha professora, ela dizia que a caixa, ela não gosta de caixa de água. Ela diz que a caixa de água é um monstro que o ser humano criou e que agora tem que lidar com ele. E de fato porque pode cair rato morto ali na caixa da água, pode cair sujeira. Pode cair rato vivo e morrer, né? Pode cair rato vivo e morrer. E por isso o cloro, ele de certa forma, ele é importante. O problema é a maneira como ele está presente, a quantidade que ele está presente no nosso corpo. Tanto é que se tu tomar hoje em dia 1 litro de cloro, tu morre. Não tem como tu tomar uma quantidade muito grande de cloro ao mesmo tempo. O nosso corpo, ele tem uma... Fala isso ao vivo, tem gente aí que tá... Depressão é complicado. Não vai tomar aí, não seja louco, a loucura é de outra forma. Nós temos aqui a tabela da... Nós três aqui somos loucos, mas não tomemos cloro não, tá? A tabela cosméticos, então não é só alimento. Por exemplo, o número 1, ácido benzoico. Isso aí o Halley sabe melhor que nós. Proibido em sistemas pulverizáveis, aerosóis e sprays, com a concentração maior que 0,5. Sais de ácido benzoico.
Ácido propiônico, ácido salicílico. É aquele que tira a verruga em forma de pomada. E esse ácido salicílico não pode ser usado em crianças com menos de 5 anos, menos de 3 anos de idade. Ácido sórbico, isso é o sais. Sorbato de trietanolamina. O-fenilfenol. O é oxigênio? Deve ser, né? Oxfenilfenol. Sim, e qual é o... Pois bem. Piritionato de zinco em shampoos de queda de cabelo e caspa. Zinco piritiona. Sulfitos e bisulfitos orgânicos, amônio sulfito. Triclorometilcloranobutol. Contém clorobutol, butanol. Hidroxibenzoico. Deixa eu ver o que mais tem. O ácido benzóico, inclusive, ele é encontrado na própria natureza, que é o mais famoso que está aí. Ele é muito usado na indústria alimentícia, na indústria de cosmético como conservante. Ele é um ácido carboxílico e ele tem um aroma bem característico. Então ele é bem comum. É bem usado mesmo. Ele inclusive ele pode ser encontrado em ameixa. Em ameixa tem ele. E por isso que ele também é usado muito usado em cosméticos, porque ele tem um aroma muito forte, muito característico. E ele é bem comum de maneira geral em várias substâncias. Entre eles tem a ameixa. Ele também é usado como antifúngico em alguns medicamentos. Ácido hidrocético, ácido fórmico. Ácido fórmico é o mesmo da formiga ou não? É, inclusive é por isso que é o nome dele, ácido fórmico. E é o mesmo que tem na Coca-Cola. Sim. Dihidroxiametil, timerosal, que é o nosso famoso mercúrio, mertiolate. Maquiagem desmaquilantes, formal mercúrio, aí já começa a entrar na parte... Já começa na parte mais fúnebre da coisa. Hexafenidina, andecilênico. A hora que entra nesse lance de mercúrio... Tudo isso aí que é usado na indústria cosmética. Produtos perfumes, perfumes. Perfumes. Bromo, nitrodioxano. O dioxano que eu posso usar, só que quando começa a envolver mercúrio, já tem que ter um cuidado um pouco maior. Pode ser tóxico pro sistema nervoso. O mercúrio puro, ele é um veneno. Então... Tem pessoas que morreram com delírio e convulsões por causa do mercúrio. Sim. Gente, aqui é o seguinte, se eu deixar esses dois que eles entram aqui concentrados, eu não vendo aqui o meu peixe, eu tenho que vender o meu peixe. Porque eles entram muito concentrados aqui, se deixar, eles vão vir a madrugada e amanhã não vão nem trabalhar, estão aqui filosofando ainda. Bacana, né? Bom, eles se concentram quando entram aqui. Pois bem, quero falar para vocês da Euroconstruções e Residencial Rafaela. Olha, são casas e apartamentos que essas empresas que são afiliadas, elas oferecem para você. Você deu uma ligadinha então para o 48 3434 1648 e o 3434 4943, ou então a opção do 99988 3074. Não esqueça desse nome, desses nomes: Euroconstruções Residencial Rafaela, aonde você consegue comprar sua casa diretamente na Caixa Econômica Federal, isso mesmo, pelo programa Minha Casa Minha Vida ou outros programas, e a própria empresa orienta você da melhor forma para que você não perca muito tempo e vai direto ao ponto, direto à aquisição da sua casa própria. São casas de apartamento aqui em Morro da Fumaça. São dois loteamentos, um em Montes Claros, para quem tem vontade de viver num lugar mais tradicional, que é o Distrito Estação Cocó aqui em Morro da Fumaça, ou então no centro da cidade de Morro da Fumaça, que tem lá é o Montes Claros, né, em Estação Cocal, e aqui no centro de Morro da Fumaça é o Linda Sequinel. E você tem a opção ainda de comprar o seu apartamento no Viládio do Douro, isso mesmo, aqui no centro da cidade, tá certo? Não esqueça desse nome, bota aí na sua mente. Pensou em adquirir sua casa ou seu apartamento, Euroconstruções e Residencial Rafaela. Por que não é Viládio Douro? Não sei. Por que eles complicam? Pois é, por que eles complicam, né? Então, o Viládio do Douro. Eu vou falando e tu vai explicando. Dioxano, bromodioxano. O bromodioxano, ele entra naquela questão de que ele tem o bromo, ele também tem que ser usado com cuidado. Tudo que 0,1%. Tudo que tem bromo, tanto é que a quantidade que ele está ali, ela é pequena, porque se for bromazepam tem bromo. Se for muito acima do que isso, já começa a dar problema. Porque o nosso corpo ele não é tão fraco assim que uma gotinha de bromo nele vai... tem bromo.
Tem muita coisa que a gente consome que tem bronco. Clonazepam tem cloro. O clorazepam. Lembrando, voltando ali, o ácido fórmico, sim, ele é o ácido das formigas e é por isso que a picada da formiga dói. Comer com formiga faz bem ou não? Lá na Ásia eles comem. O pessoal que come formiga nunca morreram por causa disso, né? Mas inclusive tá vendo as formigas, a gente não se dá conta disso, mas a realidade é que a formiga ela tem veneno. A picada da formiga ela dói porque é um veneno. Não é o cortezinho da mordida dela que dói, e sim o ácido fórmico. Então, quando ela pica a gente, ela libera esse ácido, o nosso corpo reage a ele. De que forma? Com a coceira, com aquela dorzinha. Por isso que ele recebe esse nome, ácido fórmico, porque é o ácido da formiga. Tem uma outra substância que vem da saliva do morcego, a draculina. Por quê? Porque ela faz parte do morcego vampiro. Inclusive, é uma substância que eles estão pesquisando que ela pode trazer benefícios para a saúde. Claro que vocês não vão se deixar morder por... Pois é, da anemia, né? Até porque, povo brasileiro, nós já estamos todo mordido, todo chupado por morcego. Brasília é o maior ninho de morcego do planeta. Então, vamos tomar muito cuidado. Essas mordidas nós já estamos superando, tá? Triclorocarban. Temos já sem sangue, mas vamos lá. Qual é o nome, Flávio? Triclorocarban. Clorometacresol. São substâncias que têm cloro, como já foi dito, são substâncias que elas têm que ter cuidado. As empresas que trabalham com elas têm muito cuidado ao dispor isso nos produtos cosméticos, seja lá o que for, porque elas sabem que é problemático. Em excesso, é claro, né? Em excesso. Tudo em excesso. Tem alguém aí na live com a gente, Rani? Edelcio Sartor. Oi, Delcio, boa noite, bem-vindo, participe aí do nosso debate, manda aí também a sua opinião e compartilhe aí com seus amigos o nosso canal, que é muito importante a tua participação conosco, Delcio, e dos seus amigos também. Imidazolidina, biguanida. Tem mais alguém ainda, Rani? No momento, não. Vamos lá, então? Clorotimol, quaternium, climbazol. Algumas dessas aí eu já não conheço tanto. Produtos infantis, clorotimol, 0,1%. Timol ela é uma substância que ela tem no tomilho, inclusive. É uma substância dimetil natural. e dantoína. Nossa, aqui é parente da idantoína. Vamos lá. A câmera está no Flávio, Rani? Dá uma olhadinha lá. Isso, bota lá no pessoal. Fica aí a câmera em mim o tempo todo. Muda isso aí. Octopirox, esse aqui é outro para caspa. Isopropilcresol, magnésio e nitrato de magnésio. Metil isotiazolinidina. O magnésio, ele em geral, ele não... Magnésio faz bem para a saúde. Sim, em geral vai fazer para a saúde. Porém, o excesso dele começa... O problema diarreia, dele, né? O problema dele, justamente, o problema dele em excesso também é que é quando é no transporte dele pelo corpo, que às vezes ele pode se ligar em algumas partes, em excesso, mas em geral ele é... Relaxante muscular. Ele faz bem. O problema dele é o efeito cumulativo. Uma outra substância que também ela é venenosa, que ela é complicada, é o chumbo. O chumbo, tem muita gente que trabalha com chumbo, cádmio. Antigamente, muitas pessoas morriam lá na antiga Roma porque eles adoçavam o vinho com acetato de chumbo. Os canos eram de chumbo também, se não me engano. Ficava bem docinho na visão deles. Só que eles se contaminavam com aquilo e no final eles morriam envenenados. Diz que até teve alguns governantes que mudavam a sua personalidade devido ao chumbo, né? Sim, como, por exemplo, o Nero, né? Sim, Calígula. Calígula. Foi como eu já contei, eu sempre conto essa história, que foi no documentário, eles fizeram uma datação com carbono 14 para ver como é que era o que tinha lá no período e tudo mais, né? Eles sempre usam essa substância para fazer essas análises. E o Calígula, quando ele subiu ao poder, ele dava dinheiro para os pobres. Ele ia assim na varanda dele e jogava moeda pro povo, para a população. E do nada, aí na novela eles fazem também. E do nada... Silvio Santos também. Justamente. Só que a diferença é que o Silvio Santos não é exposto ao chumbo, né? Vai de aviãozinho. E do nada o que aconteceu? Ele, devido ao consumo de vinho, eles consumiam muito vinho,
os talheres, tigelas, era muita coisa lá era feita de chumbo. E o que acontece? Essa exposição contínua ao chumbo, ela começou a gerar psicopatia nele, psicoses nele. Porque, querendo ou não, todas as doenças que a gente tem, inclusive as doenças psiquiátricas, elas têm uma origem química. Pode ver que o problema da psicopatia, por exemplo, é um problema no lobo frontal, que daí se tu vai fazer uma análise, tu vai ver que lá é uma questão de ligação química. Tanto é que a gente toma remédio para quem tem uma doença química. Quem tem bipolaridade tem lá o estabilizador de humor, tudo substância química. Então, se tu toma substância química para controlar, significa que a causa do problema é uma causa química. Segunda substância no universo. E voltando à questão do chumbo, o Calígula, da noite pro dia, ele virou aquele psicopata, aquele criminoso que ele foi, porque o consumo excessivo do chumbo começou a se ligar no sistema límbico dele, no cérebro dele, começou a afetar neurotransmissores, começou a afetar as ligações dos neurônios, porque ele tem um efeito cumulativo no organismo, e no final das contas ele acabou virando aquele demônio, digamos assim. Daí ele passou a promover estupros em massa das mulheres na frente dos próprios maridos, começou a torturar, a matar, enfim, foi um psicopata. Pois bem, olha, você está acompanhando o programa Entra na Roda, aqui na TV Sul, que vai ao ar todas as quintas-feiras, né? Na última quinta-feira não teve o programa porque nós estávamos fazendo manutenção aqui nos nossos equipamentos, então hoje estamos de volta ao vivo com você. Você pode compartilhar o nosso canal com seus amigos e pode participar da conversa. Enquanto o Ralho vai dando uma olhadinha ali, vê quem está conosco, né? Você que está conosco, se você deixou alguma mensagem ou não. Eu quero falar para você uma coisa muito interessante. Você sabia que em Morro da Fumaça agora tem a farmácia ultra popular? Isso mesmo, a farmácia ultra popular, ali bem na subida do hospital, farmácia vermelha, com estacionamentos, com mais de 10 carros cobertos e muitos carros, se você pode entrar ali, tem diversos, o estacionamento muito amplo, e a farmácia ultra popular tem os remédios genéricos, é uma das maiores promotoras, digamos assim, de vendas de remédios genéricos. Então, farmácia ultra popular aqui na cidade de Morro da Fumaça, aqui da farmacêutica, da Fernanda e também do Sandro. Bem na subida do hospital, a farmácia vermelha, é muito fácil de entender. Você chegou ali e já sabe, entra, porque, olha, são diversos atendentes ali, colaboradores que estão ali esperando você para atender bem. E outra coisa, ó, super interessante, acima de 45% de desconto. Isso, falei, isso? Acima de 45% de desconto. Então, você... O Flávio está ao vivo aqui, Flávio, eu estou na minha frente aqui, caramba. As imagens ali, imagens. Eu falando com você, o Flávio aqui na minha frente. Caramba, eu vou pegar outra câmera lá. Isso. O Flávio tem que usar o óculos, Flávio. Tem que usar o óculos aí. Então, olha, você não esqueça, então. Você pensou aí na linha. Gente, os genéricos são tão bons quanto outros produtos. O que faz, às vezes, a diferença é a marca, né? São marcas, as marcas famosas, investimentos que os laboratórios fazem. Inclusive, né? Hoje nós temos aqui o Dr. Flávio. Hoje as empresas dão as amostras grátis. Tem muitos, que não é o caso do Dr. Flávio, mas tem muitos médicos que têm aí, são associados a essas empresas. Então, são bons remédios de marca? São, mas também o genérico não perde nada. Ou perde, Dr. Flávio? Não perde não. Não perde e não, aproveitando, né? A deixa, o estrógeno, que daqui a pouco nós vamos falar enchendo estrógeno. O estrógeno se usou muito tempo para reposição hormonal da mulher na menopausa e pós-menopausa. Aí começou a aparecer muito caso de câncer mama e endométrio. E o que aconteceu? Aí começou a se usar a maca peruana e a isoflavona da soja. Esses aí é tranquilo, eu prescrevo bastante. Só que tem substâncias como bisphenol A e outros, que o Rally vai falar daqui a pouco, que eles ocupam os mesmos receptores estrógenos no corpo da mulher e do homem também. Porque, para quem não sabe, nós também temos estrógeno, assim como as mulheres têm testosterona também. A gente tem mais testosterona, elas têm mais estrógeno, mas a gente tem ambos os hormônios. Depois o Rally vai explicar o que é xenoestrógeno. O que é xenoestrógeno? Xeno é de fora
É, substância que vem de fora. O que é isso, Rally? Esse nome feio aí? Os estrógenos, como o Dr. Flávio falou, eles são usados para controle hormonal. Ele controla funções, as funções orgânicas, principalmente reprodução e coisas do tipo. Então, o estrógeno em si, ele é mais saudável. O problema é que são esses senoestrogênios, eles são produzidos em laboratórios e eles são feitos da reação moléculas do parecidas. cloro. Ele surge da reação do cloro com hidrocarbonetos de petróleo. Então, já está aí uma complicação. E o problema desses senoestrógenos, ou senoestrogênios, eles não estão só como utilização em hormônio, eles são usados em conservantes de alimentos, tem protetor solar, tem inseticida, pesticida. Por isso que, inclusive, eles já usam inseticida e pesticida. Algumas pesquisas de laboratório... Madeiras de nenê. Algumas pesquisas de laboratório com ratos, coitadinhos dos bichinhos, sempre eles... Sempre os bichinhos são utilizados no laboratório. Eu, particularmente, eu sou contra. Eu acho que deveria ser feita uma pesquisa para procurar uma outra forma de fazer teste, sem usar os coitados. Mas, enfim... pesquisas em ratos mostraram que não apenas os ratos propriamente ditos eles tiveram suas funções hormonais alteradas. As gerações seguintes desses ratos também elas sofreram alterações. Então, uma exposição muito forte aos senoestrogênios, ela afeta não só a pessoa em si, ela afeta quem vai vir depois também. O efeito dele é muito grande, inclusive ele gera casos de câncer, problema hormonal. Inclusive tem aqui uma doença que ele causa aqui, endometriose, que são células endometriais na corrente sanguínea. Isso causa dores abdominais, problemas urinários, intestinais e também infertilidade. É um dos problemas desses senoestrogênios. Eu não conheço essa doença aqui, já ouvi falar, mas não em detalhes. Dr. Flávio pode... É isso, Dr. Flávio? Isso aí. É o crescimento de células endometriais fora do útero. Né? Isso causa qual os danos? O senoestrógeno em geral causa infertilidade. Infertilidade. Aí, de repente, as pessoas vão perguntar, mas como que são 7 bilhões e algumas centenas? Isso aí é um paradoxo realmente. Eu busco na questão espiritual, não vejo uma explicação orgânica, ou física, ou biológica. Porque se depender dessas substâncias que a gente está usando, vai ter... Isso aí teria diminuir a população. Tanto que tem o índice de fertilidade caiu para 1,3, se não me engano. No Rio Grande do Sul, 10% apenas. Onde mais nasce criança é Roraima e Amapá. E no Rio Grande do Sul, onde menos está nascendo criança. Na Europa está nascendo pouca criança. Em outros países está nascendo pouca criança. E em parte é por causa dessas substâncias. Olha, de acordo com o índice do IBGE, nós já somos em 207 milhões e 600 mil pessoas no Brasil. A tendência é que esse número começam gradativamente ir caindo. Claro que a população vai aumentando, mas em 2043, a partir de 2043, segundo as estimativas, a população brasileira vai começar a cair. Por enquanto, vai aumentando, mas num grau menor. Por exemplo, em 2016, o aumento foi de 80% em relação a anos anteriores. Em 80%. Esse ano agora baixou para 70% o número de crianças nascidas no Brasil, ou seja, de crescimento da população. 10 milhões em uma década, se não me engano. 10 milhões em uma década, né? E a tendência é ir reduzindo, é ir diminuindo essa proporção até 2043, de acordo com a estimativa do IBGE. Depois começa a diminuir a população mundial. É isso, doutor Flávio? É isso aí. Pois bem, olha, eu só quero, antes de continuar aqui, quero lembrar você, falando em agrotóxico aí, muitas vezes é preciso que a gente tem que dar uma olhadinha aqui. Isso, muitas vezes é preciso que a gente use alguns agrotóxicos ainda para eliminar alguns insetos, por exemplo, cupim, baratas, alguns bichos peçonhentos, né? Caso, né? Então são os pesticidas. Não são isso mesmo. exatamente agrotóxicos. Não são agrotóxicos, é verdade, são né? pesticidas, Então a inseticidas. ATAC é uma empresa que veio para ajudar você a resolver esse problema.
você está com problema de cupim, de aranha, de insetos na sua casa, pois bem, ataque, ligue no telefone 4836-560420 ou então 98803-8821. Você fala lá com o responsável pela empresa, o dono da empresa, o Giancarlo Carraro, o engenheiro Giancarlo Carraro, que ele certamente ele vai dar boas dicas para você e vai resolver o seu problema. Você também, a empresa oferece para você notas fiscais, aonde você pode estar com problema com a vigilância sanitária que pediu para que você fizesse dedetização aí no seu estabelecimento. Pois bem, Ataque faz tudo isso para você, além de poda de árvore e jardinar, tá certo? Ataque, não esqueça desse nome, o telefone, repetindo, é o 48 3656-0420 ou então 98803-8821. Um dia desses vamos trazer o Jean aqui para falar um pouquinho sobre isso. Vamos botar o Jean entrar na roda aqui. Lembrando, Márcio, como é que fica esses países aí que se alimentam de gafanhotos, formigas, escorpiões e outros, e tem países que estão estimulando... Se fosse Esses lá... aí não usam inseticida, né? Não, se fosse lá a empresa do Jean não funcionaria, porque lá eles comem os insetos, né, Jean? Fecharia a empresa. Ataque lá não precisaria, certamente. O Halley tem um assunto interessante. Se bem que naquela região lá não precisa de muito esforço. Se mexeu e tem perna, já é um rango. Lá eles comem até cupim, gente. Eles torcem para que a madeira lá tenha rato, cachorro. Não estão comendo gente ainda. Para lá eles já estão fazendo a campanha Salve o Cupim. Salve o Cupim, porque eles estão comendo tudo lá. Caramba, é barato, é rato. Até rato eles comem, né? O Halley tem um tema bem polêmico ali, dioxina. Antes desse, só voltando para falar um pouquinho aqui dos xenoestrogênios, tem de outras substâncias. Tem a benzofenona, que ela também é um disruptor hormonal e ela pode levar à endometriose. E outros problemas dos xenoestrogênios, que eu acho que seria interessante o Dr. Flávio falar, é a síndrome do ovário policístico, puberdade precoce e câncer de mama. Síndrome de ovário policístico, então são vários, tem a micropolicístico e tem a policístico. São vários cistos no ovário e realmente dá dor, dá sangramento, é um caso bem complicado. Aí o outro já foi falado e a puberdade precoce. Tem menina com 7 anos já com pelo, meninos com mama crescida, que é crescimento de mamas em homem. Então é bem complicado mesmo. A mudança da... A puberdade precoce vem antes do tempo, antes dos 11, 12 anos. E essa mudança corporal está muito evidente já, né, doutor Flávio? Uhum. Inclusive, é até interessante, tem uma série que, em geral, ela traz umas doenças raras, uma série médica, o Dr. Flávio conhece, com certeza, que é o Dr. House. Ele falou tinha um caso lá, essa doença ela existe, ela pode acontecer. O que acontece? Teve um menino lá que ele não estava ainda na idade de pensar em sexo, essas coisas, só que ele estava pervertido até demais. Ele estava passando a mão no traseiro das enfermeiras, estava bem assanhado o guri. Estava sendo violento. Mas por quê? Porque os níveis de testosterona dele estavam extremamente elevados. E daí eles foram lá ver por quê. Uma substância que tinha num creme que ele passava que estimulou o aumento da testosterona e uma criança estava agindo como um daqueles adultos pervertidos. Que cremes lá que são usados, ao invés de usar Viagra e outras coisas, eles usam o creme, né? Então é isso. A testosterona em forma de creme também. Em forma de creme também. Inclusive hoje tem também, né, o spray lingal também, né? Então tem muita... penso, porque eu sei, claro, eu sei. Eu pesquiso, né, gente? Eu pesquiso. Não preciso comprar para ter. Claro, né, doutor Quando você passa dos 50, já se começa a pensar. Existe andropausa também. Passou dos 50, nós já temos todo mundo pensando aí numa melhor forma, a melhor forma para continuar a nossa atividade aí, que... Vamos para frente, deixamos assim. Olha,
Quero lembrar você que a Nina Modas está com grandes promoções, isso mesmo, e preços bons. Nina Modas, bem no centro da cidade de Morro da Fumaça, em frente à Igreja Católica, a Igreja São Roque, tá certo? Nina Modas, o telefone é o 48 3434 1334 e o 999 35 6780. Nina Modas, moda masculina e feminina. Entra na moda, vai lá. Uma loja familiar. Vamos lá, Harley? A substância que o Dr. Flávio falou ali é a dioxina. Essa substância dioxina, ela, em geral, ela é um subproduto de determinados processos industriais, de muitos processos industriais. Sobretudo a produção de cloro em laboratório, porque há uma certa produção de cloro. Tu pega lá uma substância tal, a partir dela tu chega ao cloro, o cloro puro. E tem algumas técnicas de branqueamento de papel, elas também geram isso, e a produção de pesticidas. Lembrando que a incineração de lixo, ela também libera essa dioxina no ambiente. Qual é o problema dessa? A dioxina, ela se liga no nosso tecido adiposo, nossa gordura. E não só nossa, dos animais. Então, mesmo que tu viva em um ambiente que tu não tenha uma exposição à dioxina, tu pode consumir uma carne de boi, por exemplo, que foi muito exposto a essa substância. E o que acontece? Quando tu ingere essa substância, o nosso organismo vai começar a acumular ela. Então ela vai, da carne do boi, ela vai se ligar no nosso tecido adiposo. E uma vez ali, como é uma substância que o nosso corpo encara como estranha, ele vai tentar se livrar dela. O problema é que ela é muito perigosa. Se tu tem muito dela, se torna, na verdade, até a quantidade pequena dela já é considerada perigosa. E geralmente a história dela acompanha a história do cloro, né? Que é um dos processos que mais gera ela. Então, aqui inclusive tem aqui uma tabela aqui que eu tenho acesso aqui, que ela diz os processos que pode liberar dioxina. Incineração de lixo hospitalar, que daí o emissor primário é o PVC, no caso o cloro vem do PVC e a partir da queima desse lixo há a formação da dioxina. Fusão de metais ferrosos, incineração de resíduos perigosos, que daí inclusive nos metais ferrosos, esses metais vêm da onde? De óleos com base em cloro, solventes clorados. Incineração de resíduos perigosos, vem de detritos da indústria química e de pesticidas. Fundição secundária de cobre, que daí tem muito cabo coberto com PVC, e o PVC tem muito cloro na composição dele, e então... É polivinil o quê? Isolato? Isso. É isso. O PVC também está em telefones, equipamentos eletrônicos, e tem solventes também. Solventes clorados que também fazem parte da fundição secundária do cobre. Tem a fundição secundária de chumbo, então aí tu tem dois venenos, além do chumbo propriamente dito, tu ainda tem a formação da dioxina. Produção química no geral, daí aqui o uso do cloro e organoclorados, muito comum em agrotóxicos, tá aí, então já tem os agrotóxicos, eles vão gerar essa dioxina também. Moinho de trituração, que daí é usado alvejante, esses alvejantes têm muita base em cloro. Então, basicamente, essas dioxinas elas formam de todo o processo que tem muito cloro. Incêndio residencial, quando tem um incêndio, eu tenho a formação da dioxina. Então, em regiões que tem muitos incêndios, eu vou ter ali a formação da dioxina. Queima do combustível de veículos, que tem os aditivos clorados. Então, muitos dos carros que passam aqui na frente da estrada, aí na frente da sua estrada, estão liberando dioxina. Incêndios em floresta, uma causa natural, que querendo ou não, o cloro ele é uma substância natural, então ele está na natureza. E daí, na incineração das florestas, tem os pesticidas e tem a disposição de organoclorados lá na região. Incineração de lodo de esgoto, tem muito cloro ali. Vamos ver, mas também o lodo de esgoto, ele tem... Tem tudo ali, né? Tem todo tipo de coisa ali. É uma coisa meio complicada. É até da queima da madeira, que daí tem pentaclorofenol, químicos e PVC.
E essas dioxinas elas causam uma formação fetal, por isso que eles dizem que elas são teratógenas, e elas são mutagênicas. Significa que causam câncer, basicamente, entre outras mutações. Tem alguém aí, Ralê? Tem alguém conosco? No momento, Vamos lá. tem a Luzia Sartor Vieira. Oh, Luzia. Até que enfim, um dia ela deu audiência pra gente. Pelo amor de Deus, compartilha aí com os teus amigos aí, dê audiência aí pra gente. Por favor, estava na hora da Luzia dar audiência aqui pra gente também. Também Olha, tem a Giane Ascari, tá lá acompanhando. oi, Giane, boa noite, que alegria recebê-la aqui. É muito bom. Só lembrando a você que agora são todos os dias, né, Rádio? Os diversos vídeos gravados e também ao vivo com a Giane Ascari, todos os dias, 9 horas da manhã aqui na TV Sul. Tá? Às 9h30 aqui na TV Sul, a Giane, que é Life Coach, aí, sempre com uma mensagem fantástica passando para você. Um grande abraço aí para todo mundo aí do município de Sangão. Tem mais alguém? No momento não. Ah, pois bem, gente, olha só um dado interessante aí para você, de repente, que é menina, né? Que é uma jovem ainda. Só para você ter uma ideia, às vezes está acontecendo aí e você não está sabendo. E está falando dos coroas por aí, né? Você sabia que 35% dos consumidores de Viagra no mundo os maiores consumidores de Viagra no mundo estão abaixo da idade de 35 anos? Sabia, doutor Flávio? Eles querem impressionar as guriazinhas. Idade, por quê? E aí, eu quero saber porque se isso faz mal também, doutor, qual o grau de... Pode dar ataque cardíaco. Pode dar isso. Por quê? Porque os meninos... Ou uma dor de cabeça violenta. Porque os meninos, geralmente, de acordo com a pesquisa, essa rapaziada quer impressionar as suas companheiras e estão usando demasiadamente esses produtos. Enquanto as pessoas com mais idade estão tomando mais critério. Né? Estão indo nos médicos antes, estão procurando se orientar antes de fazer bobagem. É claro, o corpo já não aguenta tanto, né, doutor Flávio? As pessoas mais velhas têm que tomar... E os jovens que fumam, bebem e usam droga é mais complicado. Mais complicado, né? Qual o problema do Viagra, ou se hoje esses produtos estão mais... Não pode ter problema de coração. Melhor? Porque quando surgiu... Tem outros que são mais seguros, mas tu não pode ter problema de coração. Não pode ter problema de coração. Então aí, procure seu médico aí, você aí, não importa a sua idade, você que é garotão aí, não adianta impressionar não, tá? Nós já estamos sabendo aí que tem uma faixa muito interessante aí. Isso quando não toma hormônio também. Como é que é? Quando eles não usam hormônio também. Hormônio também. São aqueles hormônios para criar musculatura, isso, né? Aquilo ali é um perigo também, né, doutor? Ah, pois bem. Gente, o programa entra na roda todas as quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Que hora nós temos agora, Ralha? Vamos lá? 8h09. 8h09. Nós temos ainda um tempinho. Quero falar para você da Fábrica de Sabores da Sabrina. Até que enfim, vamos falar de sabores aqui nesse programa, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, a Fábrica de Sabores da Sabrina oferece para você toda a linha de bolos, pães e salgados. Isso mesmo, são bolos para qualquer ocasião. Você vai casar, você vai fazer aniversário, quer dar de presente. Hoje é quinta-feira, não tem nenhum problema, vai lá, encomenda uma torta lá e faz a festa você aí. Isso mesmo. E também agora na linha gourmet. A Sabrina sempre trazendo novidade, né? Fábrica de Sabores da Sabrina. Então você não perca tempo. Procure aí, vai no Facebook e deixa um recadinho lá para a Sabrina. Facebook Sabrina Delfino ou Fábrica de Sabores da Sabrina, e você deixa lá o seu recado, encomenda os seus produtos por ali, tá certo? Então tá tudo certo. Olha, gente, quero falar da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, reunião todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras aqui em Morro da Fumaça, a reunião da Câmara. Você pode acompanhar. Gente, pelo amor de Deus, vamos acompanhar, promover um bom debate, ajudar nos vereadores. Estava vendo ainda há pouco uma matéria onde diversos vereadores, foram 4 vereadores, acompanhados do policial da cidade de Morro da Fumaça, foram buscar recursos para a cidade. Claro, isso é importante, porque segurança pública é importante. Então, ao invés de ficar só falando, acompanhe os vereadores, dê dicas lá, mande, ao invés de ficar criticando, falando bobagem, que tem um monte de gente aí falando bobagem, inclusive algumas entidades, sem sugerir, vive apertando. Claro que tem que apertar, tem que pressionar sim, mas dentro de uma limitação,
porque nós precisamos que a Câmara de Vereadores trabalhe com propostas e não simplesmente com crítica, no sufoco. Nós estamos vendo os vereadores tudo louco, porque todo mundo parece que a cidade está descarregando as pragas em cima da Câmara de Vereadores, né? Só que as pessoas, muitas delas que hoje estão fora, daqui a pouco vão ser vereador, vão estar lá dentro e vão pedir socorro também para a população e vão receber da mesma moeda. Ah, Beto, então quer dizer que não tem que fazer nada? Tem que cobrar, tem que participar da Câmara de Vereadores e participa organizado. Aí na associação de moradores, pega a associação de moradores, pega a sua entidade, vai lá e faz uma proposta. Apresente soluções também. Os vereadores não são adivinhos, não são pai de nada, porque agora só tem homem lá, né? As mulheres até nisso, né? As mulheradas não elegeram nenhuma vereadora, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mulher não vota em mulher, que é isso, né? Poxa, a maioria dos eleitores mundiais já é mulher e não vota em mulher. E quando tem, tira as mulheres ainda. Em vez de cobrar compromisso, as mulheres vão lá e tiram ainda. Aí não tem jeito mesmo, né? Então, a Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça é um ótimo local para se promover o debate. E não para fazer baderna. É preciso respeitar, é preciso cobrar, cobrar com autoridade. Sabe por quê, né? Que os homens se protegem, as mulheres ficam uma querendo ser melhor que a outra, e aí criticando a outra. Doutor? Caramba, tá vendo aí? Ó, o doutor Flávio tá falando. As mulheres e os homens se protegem. As mulheres vivem uma querendo cortar o pescoço da outra. Caramba, aí é uma barbaridade, né? Pelo amor de Deus. Temos mais alguém, Rally? O que tem no Wikipedia adicional aí? Tem mais alguém aí? Vamos lá? Não tem mais ninguém? Não, no momento não. Então tá bom. Vamos continuar aqui o nosso papo. Temos um intervalo? Vamos a um breve intervalo e voltamos já então. Vamos aí os nossos colaboradores. Nós voltamos já já. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinalis fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas.
Farmacinales, a sua melhor opção na hora de comprar. Na Farmacinales, além de medicamentos, você encontra também produtos de beleza e produtos infantis. A Farmacinales trabalha com manipulação de seus remédios, oferecendo preços ainda mais em conta. O bom atendimento, profissionais capacitados, entrega rápida e facilidade nas compras é o maior diferencial. A Farmacinales fica localizada na rua 20 de Maio, ao lado do Super Compras, no centro de Morro da Fumaça. Telefone 48 3434 1717. Visite também o Facebook e acompanhe diariamente novas ofertas.
Olá, estamos de volta com o programa Entra na Roda. Agora estou aqui do lado do Dr. Flávio, ficou mais fácil aqui, estava lá em pé sozinho, nós três aí, cada um demandado para um lado. Então tá, agora estamos juntos aqui. O programa Entra na Roda todas as quintas-feiras a partir das 19h30, né? 19h30. Você avisa aí seus amigos disso que nós estamos no ar e venha para cá conosco, tá certo? Então tá tudo certo. Agrotóxico, eu estava falando sobre o rio... Não, tudo bem. Mas nós estamos falando aqui sobre a questão da poluição do rio, que até agora não foi nada resolvido, do Rio Doce. Aquele desabamento lá Reserva da Mariana lá. Isso. Então não foi nada resolvido. Gente, nós estamos falando aqui sobre... Porque quando se fala de agrotóxicos, envolve também a questão do meio ambiente. Claro, envolve tudo é ambiental. Né? Nós tratamos aqui desses assuntos hoje, o programa é voltado para isso. Às vezes até um pouco meio chato, porque nós estamos falando aqui de números, de ciência, né? Mas que nada impede todos nós de começar a mudar o nosso meio ambiente onde nós moramos. Né? Cuidar para que tipo de agrotóxico não seja colocado, inclusive aí fazer os nossos quintaizinhos e também plantar. É tão fácil de comprar mudas de verduras e legumes, enfim, e frutas em qualquer agropecuária aí na cidade onde você está, em qualquer cidade. Vamos lá, Rally? Voltando ali falando um assunto que ficou pendente, o bisfenol A ele é um tipo de xenoestrogênio e é muito interessante a descoberta dele porque ele foi descoberto por acaso. Os cientistas lá da Stanford, eles estavam fazendo os experimentos, eles descobriram lá uma proteína que ligava o estrogênio em levedura. E eles constataram que nessa proteína tinha ali um ligante estranho, um ligante diferente. Daí o que eles acharam? Eles acharam que do próprio processo, que era da própria proteína, aquele ligante estranho ali. Só que daí o que eles fizeram? Depois eles fazerem umas pesquisas em cima, eles descobriram que aquela proteína, aquele ligante, ele não veio da proteína, ele não é próprio da proteína. Aquele ligante, na verdade, ele veio do frasco em que a substância estava. Então ele saiu do frasco, ele se descolou do frasco e se ligou com a proteína. Daí eles descobriram ele e eles isolaram ele a partir daí e chamaram ele de bisfenol A, que ele é um xenoestrogênio e ele tem ação hormonal também. Então ele prejudica a questão hormonal igual a gente falou dos outros xenoestrogênios. E uma outra questão que eu também queria falar agora sobre agrotóxicos é o seguinte: às vezes a própria mídia ela tenta reforçar, tenta engambelar o povo, enganar o povo, fazer ele acreditar que o agrotóxico não é tão ruim assim. O agrotóxico é ruim sim. O agrotóxico ele é um veneno. Então a gente que está na área da engenharia química, a gente lida com esse tipo de substância, a gente vê lá, a gente percebe que ele é venenoso. O agrotóxico é um veneno. Então, toda vez que eu ingiro lá um alimento, estou ingerindo veneno. E uma revista de grande circulação, inclusive, teve uma reportagem que a própria revista Veja, um tempo atrás, ela publicou. Eu vou citar nome porque eu acho que as pessoas elas têm que saber que muitos dos nossos veículos de mídia, de massas, eles são complicados, eles são tendenciosos. E a revista Veja, ela fez uma publicação de uma matéria fortemente tendenciosa para o lado dos ruralistas. Ou seja, foi uma matéria que, em geral, uma matéria que a gente pode dizer que foi uma matéria de caráter, de viés político, dizendo que os agrotóxicos não são assim tão ruins, não fazem tanto mal assim. Bobagem, eles fazem sim mal, eles são perigosos. E essa matéria que a Veja fez, ficou muito claro que é uma matéria que ela estava sendo apoiada pelos ruralistas, pela bancada ruralista. Os ruralistas hoje em dia ainda insistem. Tem muito pessoal da bancada ruralista que para eles derrubavam todas as árvores e plantavam soja ali em cima. É o mesmo pessoal que defende o uso de agrotóxico. Por quê? Agrotóxico, ele melhora, com um agrotóxico,
a planta ela se desenvolve mais sem as pragas e eu posso vender mais. Eles não têm nenhuma preocupação com a saúde, tá? Não tem nenhuma preocupação com a saúde e tanto é que muitos dessas substâncias que foram citadas aqui, eles ainda utilizam substâncias que já são proibidas por lei, né? Que não são mais comercializadas, que não deveriam mais, pelo menos. Tem muitos desses alimentos e é muito complicado. Foi uma reportagem muito tendenciosa mesmo, principalmente puxando para o lado do agronegócio, que atualmente no Brasil ele é complicado. Nós temos hoje em dia, aí o atual governo ele é apoiado pelo agronegócio, pela bancada ruralista, e a gente sabe como é que é. Tanto é que já liberaram mineração na Amazônia, e é uma coisa muito complicada isso. É algo que eles não têm nenhuma preocupação ambiental e, consequentemente, não têm preocupação com a nossa saúde. Os mesmos que desmatam são aqueles que nos envenenam. Então, é complicado, inclusive é algo que a gente tem que ter muito cuidado com a bancada ruralista, porque, ao meu ver, atualmente ela é uma das mais perigosas. É uma linha de políticos mais perigosos, porque eles não afetam só nosso ambiente, que é o país que a gente mora, eles afetam também a nossa saúde. Por quê? Motivados pelo dinheiro, por esse crescimento do agronegócio. Fora que em muitas regiões foi inclusive aprovado aquele desmatamento com máquina, que eles jogam duas máquinas e vão arrastão, que eles chamam algo assim. O arrastão. Eles vão arrastando as árvores. Isso é um absurdo. Em pleno século XXI, a gente ainda ter apoio, ter gente que apoia... Sem nenhum manejo das matas, né? Sem nenhum manejo. E agora também essa confusão toda aí, porque o governo federal resolveu vender a Amazônia, entregar a Amazônia para o capital estrangeiro, né? Para minerar, principalmente as indústrias, as mineradoras canadenses, né? E aí é uma briga danada, o governo recua, mas você tomar muito cuidado, esse recuo aí são recuos estratégicos, Nós não podemos achar, porque o governo já diminuiu, não tem que tirar uma folha, não tem que desmatar uma folha da mata amazônica. Pelo contrário, tem que plantar mais em outros lugares do Brasil que estão aí, terras que foram devastadas, matas que foram devastadas, estão aí servindo como terra inativa. Só tem proprietário, mas não tem produção nenhuma, porque a riqueza já tiraram, que foram árvores e os minérios. Como ficaram tantos lugares de minerações? Aí eles dizem, pois é, mas a ideia era minerar, vender para minerar, só daqui a 10 anos vão começar a minerar, e depois a empresa vai minerar e nós vamos fiscalizar. Fiscaliza o escambau. Esse país, na bagunça que está, política que está, ninguém fiscaliza nada, é mentira. Não vê esse negócio, não, bota lá depois fiscalizar. Não tem. Tanto no executivo, no legislativo, no judiciário, só tem coisa errada. Só se vê coisa errada. E aí agora, o judiciário, que era para proteger a gente, já não protege mais. Nós já estamos com medo do judiciário. Já estamos com medo, porque só vê coisa errada. Aí vai um político lá dar um grito, o judiciário baixa a colinha, igual aconteceu lá com o presidente do Senado. E o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes nessa vacalhação toda. Né? O Moro agora participando de lançamento de filme, gente. Moro não explica de onde foi o dinheiro que financiou os 17 milhões que foi financiado esse filme, e o Moro dando risada, comendo pipoca na bancada do lançamento do filme. É uma barbaridade. Não, tem que falar sobre essas coisas, Flávio. Não tem que mudar de assunto, não. Porque isso é uma vergonha para o nosso país. Até a queimada que tu vê aqui na vizinhança mesmo. Vamos pegar a nossa comunidade aqui. É uma vergonha. Campo? Tem alguma explicação para queimar campo? Não tem? Deixa eu terminar aqui, eu quero terminar aqui de falar a questão lá do Moro. Eu quero terminar de falar do Moro. Gente, é uma vergonha. O judiciário tem que ser neutro. Nós não podemos ter medo da justiça. Nem da polícia, nem da justiça. A polícia é para fazer o trabalho como faz. Por concurso, não por indicação política. Justamente. E o judiciário precisa também tomar rumo. Nós queremos confiar. A única instância, a política já foi pro pau. As administrações estão nessa bagunça do jeito que está. A única confiança que nós temos, o único socorro ainda é o judiciário.
Só Jesus. Depois do judiciário, só Jesus. E o judiciário, nessa confusão toda, acabar levando nós tudo pro buraco aí, a égua já foi pro banhado, não tem outro jeito, né? Então a questão da... Agora voltando àquilo ali, nós temos que começar a fazer a nossa lição de casa. Claro, aqui, onde nós vimos em tudo quanto é canto, tem diversos terrenos, que não tem árvore plantada, tem cidades aí que dão exemplo, Morro da Fumaça não dá, e quantas outras cidades estão peladas, mais pelado que a Serra Pelada. Aí é uma barbaridade, né, gente? Nós temos que tomar providência em relação a isso. Doutor? Cada um plantar seu pomar e sua horta. Isso aí é complicado. Na outra novela que passou a questão da agrofloresta, eu achei interessantíssimo, eu até pesquisei, e é um cara que veio de fora, da Alemanha ou da Suíça, não lembro agora. E é muito interessante. Agora, como é que tu vai aplicar isso no caso da soja, por exemplo? Que são milhões e milhões de hectares. E como usar um adubo orgânico quando é para exportação, como é o caso da soja. Então é bem complicado. Claro, eu também sou contra, não tem que derrubar. Tem tanta terra aí volta a questão da reforma agrária. Vão redividir as planícies. Tem muita planície, tem muita aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É só tu andar por aí, tu vê que tem fazendas enormes. E a maioria já está sendo dividida, vão morrendo os idosos, vão dividindo entre os filhos. Só que tem que também ver quem é que tá no movimento da reforma. Tem muita gente que é da cidade, tem muita gente que não entende nada do campo, está ali para ganhar alguma coisa. Então tem que ver realmente. Ele é colono, é agricultor, é um cara da cidade que quer se dar bem e entra nesse... E a maioria ainda quer fazer baderna, queimar a bandeira do Brasil, e isso aí não é brasileiro. O cara que queima a bandeira do Brasil... Não, cá não, né, gente? Quem queima a bandeira do Brasil não importa se é de esquerda ou de direita, né? Poderia ser meu irmão. Não se permite queimar a bandeira da nossa própria nação. Isso é querer jogar a nossa nação no nosso país numa Venezuela, né? Se tu vê o que era a Venezuela em 1990, que era o maior país da América Latina, isso aconteceu com o Paraguai há 200 anos atrás, houve um financiamento. Isso aí entra no tópico da outra aula da nova ordem mundial, financiamento de ditadores para acabar com a democracia. E muita gente que prega a democracia, no fundo eles querem um socialismo controlado pelas elites, e infelizmente o dinheiro manda. Gente, olha, aqui no Brasil não é muito diferente não, Flávio. Aqui nós temos uma população... As empresas que estão mandando. Claro. Um governo que tem apenas 5% do aval da população já era para ter saído do poder. O tráfico e as empresas. Já era para ter saído. Então no Brasil também não há democracia. Estão enganando a gente. Dizer que tem democracia no Brasil não existe. Nós acreditamos nisso, nós somos sonhadores, mas não há democracia. Até porque a nossa situação não é nada democrática, porque estão pintando e bordando com a nossa... com o nosso Brasil, e a população precisa dar o troco. Mas não tem outro jeito, tá, povo de Deus? Tem que ser nas urnas. Começando o ano que vem, post-eleição para prefeito. Daqueles caras lá, né? Não tirar mais de 200 daqueles caras lá, é verdade. É para poder, pelo menos, dar uma equilibrada, né? E ver quem vai votar, né? Começar do zero, se for possível. E ver quem vamos votar, porque, né, doutor Flávio? Também não adianta... Vamos parar de comprar voto também. Não adianta nós trocar 6 por meia dúzia, né? Comprar voto e vender voto. Pois bem, gente, temos no final, Ralé, tem mais alguma coisa aí? No momento, só uma outra questão que eu queria falar é que tinha a floresta Jamanchim, no Pará, que teve um projeto de lei, inicialmente, que deu o que falar, que rebaixava parte dessa floresta de Floresta Nacional para APP, Área de Preservação Ambiental. Então, sendo a APP, parte dela teoricamente, ela poderia ser explorada. Como Floresta Nacional, não. E a área que ia ser transformada em APP, ia ser muito grande. Daí deu muita gente que bateu, reclamando dos ambientalistas, pesquisadores e tudo mais, falando que aquilo era um absurdo. O que o nosso honorário, o nosso querido presidente fez? Não, vamos vetar. Vetou mesmo. Só que tem um detalhe, ele enganou a população. Ele vetou e ele em seguida enviou um outro projeto de teor semelhante. Ou seja,
Ele queria lá desmatar uma quantidade muito grande, reclamaram, ele vetou para passar a impressão de que não seria mais rebaixado. E o que ele fez? Ele enviou um projeto que, embora menor, ainda assim rebaixava parte da Floresta Nacional do Jamanchim para APP. Então, o que ele fez? Ele enganou o povo. Ele, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha... dentro de uma casa seja permitida só 10 pessoas. E daí o que acontece? Vai lá e coloca 20 pessoas lá dentro. Daí o responsável vai falar, não, aqui tem 20 pessoas, aqui pode ser só 10. As pessoas reclamam e o que o cara faz? Tá, tudo bem. Ele vai lá, ele tira 5 dessas pessoas e fica 15. O que aconteceu? Ele diminuiu a quantidade, não diminuiu a quantidade de pessoas. O limite de pessoas era 10, era 20. Ele diminuiu para 15. Mas mesmo sendo 15, ainda assim está acima do adequado. E foi isso que o Michel Temer fez, que o presidente fez. Isso que está tentando fazer, né? É, isso que está tentando fazer. Então, o projeto inicial era para desmatar uma área muito grande. Reclamaram, ele foi lá, ele vetou e mandou um de teor semelhante, que desmata menos, mas ainda assim, que rebaixa menos, aliás, mas ainda assim, esse menos continua sendo muito acima do adequado. Então, ainda assim, continua sendo um ataque ao meio ambiente, só que disfarçado. Só que daí, como o pessoal não entende, fala, opa, ele diminuiu, então agora está mais aceitável. Está aceitável coisa nenhuma, não era para diminuir um metro da Floresta Nacional. Era para continuar toda aquela área, todos aqueles que ele quer rebaixar lá, deveria continuar como Floresta Nacional. Então é por isso, eu bato muito nessa tecla, porque uma das minhas preocupações é a questão ambiental. E a gente vê o problema que isso gera do desmatamento no nosso planeta. O outro problema dos agrotóxicos, eles matam as abelhas. Sem as abelhas, a humanidade dura apenas de 2 a 4 anos. Depois morreremos todos. Porque as abelhas são responsáveis por mais de 95% da polinização de todas as plantas do mundo. Então, morreu as abelhas, a gente não dura muito, a gente morre também. Temos que cuidar bem das abelhas. E é claro que tem outros polinizadores, mas as abelhas são os maiores polinizadores. Por que será que tem muitas árvores que às vezes estão ali no local e elas pegam uma extensão toda? Porque a gente tem polinizador, a gente tem pássaros, a gente tem abelhas, tem insetos. As abelhas são os maiores deles. Então, e não se tem uma preocupação que deveria ter. Não está tendo uma preocupação que deveria ter. Daí, deveria ter uma diminuição do uso de agrotóxicos, mas não tem. Na verdade, eles até tentam usar mais ainda, tentam incentivar para continuar usando adoidado como é usado agora. E isso é complicado. Aqui no Brasil, o principal responsável por lutar para que os agrotóxicos sejam usados o tempo todo, sem o controle de forma inadequada, são os ruralistas. Que é a bancada lá, uma das bancadas que apoia o nosso presidente. Que ele é um presidente ruralista, para os ruralistas. Vê só, aí estão os transgênicos, porque a população mundial vai crescer muito nos próximos anos, né? Ainda vai crescer. E onde é que vai ter alimentação para todo mundo? É preciso, então, aumentar a quantidade de produção numa área menor. E aí vem a questão dos transgênicos, as sementes modificadas, os produtos modificados para poder ter mais quantidade de produção em área cada vez menor. Rália, tem alguém aí? Vamos lá, então? Vamos ver se tem alguém ali? Volney de Bem. Grande Volney de Bem, um grande abraço. Dando boa noite. Estamos esperando aqui. Estamos esperando o Volney aqui, é verdade. E José Paulo Manuel. Grande José Paulo Manuel, boa noite. Por enquanto esses estão aqui acompanhando no momento. Então nós vamos chegar, Rálio, considerações finais. Eu só queria dizer que numa próxima ocasião nós vamos dar um foco a determinadas substâncias. Inclusive, qualquer dia a gente está pensando em começar a falar sobre o ferro aqui. Inclusive o ferro, que ele é muito importante para a nossa alimentação. E os excessos e a ausência dele, o que pode causar o nosso organismo. Um assunto interessante. Inclusive a gente pode falar também da mineração de ferro no nosso país.
ver como está a situação dele, a importância dele econômica e a importância dele para o nosso organismo. Enfim, é um assunto bem interessante que tem para a gente falar, porque ele é um elemento muito importante, não só economicamente falando, mas também biologicamente falando, embora os seus excessos também sejam prejudiciais. Então, um forte abraço e até semana que vem. Doutor Flávio, chegou a hora, vamos embora. Quinta-feira, compromisso marcado aqui. Não vai ter nenhum problema aí nos nossos instrumentos. Muito obrigado por ter vindo. Suas considerações finais. E eu lembro também do manganês. Eu andei estudando a loucura mangânica, o excesso de manganês em mineração também causa transtorno mental. Também. E a abelha é interessante. Agora vamos ver, esse pessoal que vai comer, por exemplo, só grilos, gafanhotos, essa é uma terceira via. Tem muita gente que é contra comer carne, e prefere essa via de proteína aí via os insetos. Alguns dizem que se houvesse uma carência de plantações, a humanidade teria que comer inseto. É bem polêmico. E tem gente que brinca que o João Batista, aquele lá que fazia os batismos, se alimentava de gafanhoto e mel. E alguns dizem que ele tinha a psicose maníaco-depressiva. Não sei se tem fundamento isso, mas aqueles arrobo lá de mandar os caras se arrepender, e quem não se arrependesse ia para o inferno, seria uma espécie de loucura. Mas não sei se o Harley tem alguma coisa apenas. Então é o seguinte, se você não assistiu o nosso programa na próxima quinta-feira, você vai pro inferno, tá bom? Então assista o programa para você não ir pro inferno, próxima quinta-feira, às 7 da noite, um pouquinho mais cedo, hoje nos atrasamos, mas iremos começar ali para frente sempre às 7 da noite. Você é nosso convidado. Muito obrigado então, Rádio, muito obrigado, Dr. Flávio, e muito obrigado a você que esteve sintonizado conosco até agora. Um grande abraço.